Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à Mateca. Dando continuidade às nossas resoluções do Enem PPL 2019, vem agora resolver com vocês a questão 153, questão essa bem bacana também sobre logaritmos. Ele fala o seguinte: um jardineiro cultiva plantas ornamentais e as coloca à venda quando estas atingem 30 centímetros de altura. Esse jardineiro estudou o crescimento de suas plantas em função do tempo e deduziu uma fórmula que calcula a altura em função do tempo a partir do momento em que a planta brota do solo até o momento em que a planta atinge a sua altura máxima, que é de 40 centímetros. A fórmula h de t igual a 5 vezes o log de 2, entre parênteses t mais 1, em que t é o tempo contado em dia e h a altura da planta em centímetros. Então essa aqui é a formuleta que ele nos deu. A partir do momento em que uma dessas plantas é colocada à venda, em quanto tempo em dia ela alcançará a sua altura máxima? Então vem comigo aqui, bora lá resolver esse problema. O que é útil, né? O que a gente precisa ter em mente? É claro que é bom a gente dar aquela grifada, né, na fórmula. Oh, que beleza, né? Daquela grifada, apertei a tecla errada aqui. Então, daquela grifada na fórmula que a gente vai utilizar, h é igual a 5 vezes o log de quem? De t mais 1. Só que aqui no caso ele deu na base 2. Beleza. E aí, outra coisa, né? O que é importante a gente saber? 30 centímetros de altura é quando ele coloca a plantinha à venda. Então, quando ele coloca à venda, temos aí 30 centímetros de altura e a altura máxima dela é igual a 40 centímetros. Então, isso tudo aí é o que a gente precisa. A partir do momento em que uma dessas plantas é colocada à venda, quando que ela é colocada à venda? Quando a gente tem uma altura de 30 centímetros. Então, a gente já pode vir aqui, no lugar do h, a gente consegue, né, substituir por 30. Para quê? Para a gente determinar quanto tempo ela leva para ser colocada à venda. Então, vai ficar 30 é igual a 5 vezes o log de t mais 1 na base 2. Esse log é muito tranquilão de você calcular. Esse 5 está multiplicando, ele pode dividir, então a gente vai ter 30 dividido pelo 5, que vai dar 6. Então, 6 é igual ao log de t mais 1 na base 2. O que a gente vai fazer aqui? Agora a gente vai aplicar a definição de log. Qual é a definição de log, Walter? O log de um cara, que eu vou chamar aqui de x, em uma base A, é igual a um b se a elevado a b é esse x. Lembrando que a gente só calcula log de número positivo, ou seja, o x tem que ser maior que zero, e essa base ela também tem que ser maior que zero, porém ela não pode ser igual a 1, então tem que ser um número maior que zero e diferente de 1. Chique 10, lembramos aí. Então significa o seguinte, se a gente aplicar a nossa definição, 2 elevado a 6, então 2 elevado a 6 tem que dar o meu logaritmando, ou seja, tem que dar t mais 1. Só que 2 elevado a 6 é o quê? Ele é 64, então a gente vai ter t mais 1 igual a 64, isto é, t é igual a 63. Então significa que essa planta leva 63 dias para ser colocada à venda, que é quando ela atinge a altura de 30 centímetros. Depois, eu preciso saber quanto tempo ela leva para atingir a altura máxima. Então, para a gente ter a altura máxima, basta a gente pegar essa expressão e substituir o h por 40. Então, mesma continha, então vai ficar 40 é igual a 5 vezes quanto? Vezes o log de t mais 1 na base 2. Esse 5 divide, 40 dividido por 5 dá 8, então 8 é igual ao log de t mais 1, só que aí agora na base 2 também. Faço agora, aplico a definição, 2 elevado a 8 é igual a t mais 1. Só que 2 elevado a 8 é 256, então a gente vai ter 256 igual a t mais 1, então significa que t é 256 menos 1, que dá 255. Então significa que essa planta leva 255 dias para atingir a sua altura máxima. Agora vamos à pergunta dele, né? A partir do momento em que uma dessas plantas é colocada à venda, em quanto tempo em dia ela alcançará a altura máxima? Basta então a gente fazer o quê? A subtração, pegar 255 e tirar de 63. E quanto que dá essa continha para a gente? Ó? Isso daqui é igual a 192. Fechou o rolê, Finished, chique 10. Então, a alternativa correta é a alternativa D. E aí, gostou da resolução? Então dá aquela curtida chique, bonita, aquela comentada, dá aquele bop pro Walter. E mais importante disso tudo, se inscreva no canal, fica por dentro de outras resoluções do Enem para que você alcance os seus objetivos aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!